Jesus. Povo barulhento, povo conquistador, povo mais que vencedores. Amém. Quero que você hoje me ajude a receber com muito brado de vitória, com muito barulho nessa bateria, o nosso pastor Anderari Nobre. Faz muito barulho aí. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, pois não quero amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, o Senhor cuida de nós. Boa noite, família Souza, CN Valparaíso. Glória a Deus. Antes de você se assentar, coloque a mão no seu coração e declare ao mundo espiritual o seguinte, dizendo: eu sou feliz, eu sou amado, eu sou curado, eu sou salvo, eu sou liberto. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho Jesus que me perdoa. Eu tenho o Espírito Santo que me consola. Minha família é um projeto de Deus. Os meus negócios serão prósperos, já são prósperos. Os meus relacionamentos são abençoados. Tudo que eu tocar será abençoado. Ao meu redor, a atmosfera celestial me alcança. Em nome de Jesus, creia nessas palavras. Você é abençoado, você é curado, salvo, liberto. As bênçãos do Senhor estão sobre você. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e tome o seu assento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não vou perguntar se todos aqui estão felizes, porque certamente essa não é uma realidade de quando a gente entra na igreja. Alguns entram aqui extremamente gratos, felizes, porque estão vivendo um momento na sua história de bênção. Mas ninguém se ilude achando que todos que entram na igreja estão no mesmo espírito ou na mesma fase. Eu quero declarar sobre a sua vida, que entrou aqui com o coração contrito, com a sua alma chorosa, com as suas expectativas temerosas. Deus, nessa noite, Ele ouve a voz do seu coração. Ele escuta as palavras que o seu espírito libera, mesmo com gemidos inexprimíveis. Sabe, irmãos, talvez você chegou aqui desesperado. Talvez você chegou aqui cheio de dúvidas, cheio de tristeza, cheio de derrotas, mas você chegou ao lugar certo, você chegou no momento certo, você chegou diante daquele que pode fazer muito mais do que você pede e você espera, amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero que você dê 3 salvas de palmas. A primeira delas para o Senhor Deus, que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Enquanto você bate palma, glorifique a Ele, exalte a Ele, diga: eu te amo, Senhor. Oh, aleluia. A segunda salva de palmas, irmãos,
É para você que chegou aqui, que venceu o dia de hoje, que mesmo com essas dúvidas, ou às vezes com gratidão, você entendeu que você é filho amado de Deus. Então dê uma salva de palmas a você. Celebre a sua vida. Nós somos uma igreja apostólica, que nós celebramos aquilo que Deus fez por nós. Essa palmas é para você, vencedor, que está na batalha, que ainda talvez não chegou no ponto final, mas você está, irmãos, guerreando. Celebre a sua vida, celebre as suas conquistas, celebre aquilo que Deus já colocou na sua mão. Seja grato pela sua vida, celebre a você mesmo, irmãos. Deus, Ele fez uma obra muito boa quando criou a cada um de nós. E a gente diz aqui na CN, se você fala mal da obra de um artista, você fala mal do artista. Se você falasse mal da Mona Lisa, você estaria falando que quem é Leonardo? Não sei quem, Da Vinci, né? Da Vinci. Você estaria falando que Da Vinci, na verdade, ele não fez uma boa obra. Quando você fala mal da obra que Deus criou, que é você, quando você se deprecia, quando você, sabe, irmãos, se coloca em posição de inferioridade, abaixo daquilo que Deus nos criou para ser, que é filhos amados, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês são geração eleita, nação santo, né? Nação santa, povo escolhido de Deus, chamados para uma grande obra, como a Patrícia falou aqui no profético, né? Deus nos chamou, irmãos, para sermos revolucionários nesse mundo. Então, abandone essa mentalidade de pequenos, sabe, de faltosos, porque Deus, Ele nos resgatou, realmente, pequenos, faltosos, miseráveis, mas em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura, chamado para um reinado e um apostolado, um sacerdócio em Cristo. Você aplaudiu a você mesmo nessa palma. Agora eu quero que você aplauda o seu irmão, celebre a vida dele por estar aqui, bata a palma para ele e diga: que bom que você está aqui, você é vencedor, você é vencedora. Deus te ama, celebre as conquistas do seu irmão. Nós na CN somos uma igreja que celebra as vitórias dos nossos irmãos. Nós não sentimos inveja de quem está crescendo. Nós, pelo contrário, dizemos: Edgar, que bom que você será um milionário grande nessa cidade. Que bom que vocês, professores, estudantes, serão doutores nessa cidade, donos de faculdade, vocês empreendedores, vocês serão grandes, vocês serão abençoados, como disse, acho que a Patrícia também, ou a Graziella, Graziele ou Graziella? Graziele. Me chamam de underline, eu vou chamar do que eu quiser também os outros. Mas você, irmão, será abençoado para abençoar os outros. No seu trabalho, você será honrado para mostrar que o Deus que você serve, Ele é grande e poderoso. Por isso, irmãos, nós devemos sim celebrar a Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! Mas, como diz o Salmo 8, Ele nos fez apenas um pouquinho menor do que os anjos e nos deu glória. Ele distribuiu a glória dele para nós. Portanto, não deixe Satanás colocar no seu coração que você é derrotado, que você sabe, irmãos, a depressão, que você não presta, que seu futuro não vai para frente. Pelo contrário, seu futuro está em Deus, não está? Quantos aqui, as mãos e sua vida está nas mãos do Senhor? Se o Senhor está no seu futuro, Ele vai dar certo. Se Deus está no seu futuro e Ele já está lá, nós dizemos que o futuro não é um tempo, é um lugar. Deus está no seu futuro com você, celebrando as grandes obras que Ele vai fazer na sua vida, amém? Celebre a você, celebre ao seu irmão. E celebre a Deus em primeiro lugar. Amém? Vou provar que eu amo vocês de verdade, irmãos. Vou provar porque hoje Deus me livrou da morte. E eu estava na rodoviária 5h30, preparando para vir para cá.
E aí, eu estava lá e eu vi um ônibus, Cidade Ocidental. Falei, vou entrar. Entrei. Que besteira que eu fiz, irmãos. O ônibus, ele não ia aqui pelo BRT aqui. Ele foi pelo Gilberto Salomão e foi... Eu nem sei onde é que é Jardim ABC. Essa mesmo. Irmãos, e eu comecei a suar frio e eu olhava e falava, rapaz, onde é que eu tô? E deu 7 e pouco, que é a hora que a equipe de intercessão pré-culto se reúnem, recebem palavras de conhecimento para curar as suas dores, para resolver os problemas, palavras de conhecimento que vêm ao encontro da sua alma. E eu falei para a Eliane, né, nossa líder aqui, falei, Eliane, vai orando aí, porque eu nem sei onde eu tô. E eu olhava o Waze e eu falava, rapaz, em vez de estar chegando perto, eu estou me afastando, né? Eu sei que eu desci em determinada parada lá, que eu não sabia onde era. Falei assim, vou pedir o Uber, né? Quando eu olhei, R$50 de Uber. Eu falei, Jesus, me ajuda. Pedi e não aceitavam o Uber. Deu 7h45, irmãos. Nenhum Uber aceitava. O que eu fiz? Eu vi lá, Uber Moto. Quantos aqui tem carteira de moto, irmãos? Pilotam moto. Pelo amor de Deus, vocês são guerreiros, viu? Irmãos, eu achei que eu ia para a glória hoje. Que eu nunca andei de moto, não tenho carteira de moto, que eu acho que se eu tivesse, eu morria rápido. Meu amigo, eu chamei o Uber Moto e o Uber Moto aceitou. Eu falei, Jesus, guarda minha vida. Quando o Uber chegou, irmãos, eu nunca andei de moto. Então assim, eu não sabia nem botar o capacete na cabeça. E eu fiz aquela cara de competente, né? De que sabia andar. Aí cheguei, eu falava, rapaz, eu não sei se eu abraço a cintura do moço. Quem nunca andou de moto, né? Irmãos, eu botei o capacete, deixei o negocinho levantado, né? O visor. O moço, irmãos, parecia que estava numa corrida de misericórdia, irmãos. E aí eu falei, não, eu acho que eu não devo abraçar a barriga do moço. E o nome do rapaz, Israel. Israel me trouxe até aqui. Mas deve ser crente, ou filho de crente, né? Que tem nome de crente. Eu falei, eu não vou abraçar a barriga, até porque ele era meio gordinho. Falei, eu vou botar aqui atrás, irmãos. E eu segurava e eu não senti estabilidade. Eu falei, Jesus, se esse moço ele der uma arrancada, passar no quebra-mola, eu vou daqui para a glória. E vim, irmãos, do Jardim ABC para cá, eu acho que não deu 5 minutos, porque ou minha mente estava muito perturbada, ou o cara correu demais. E eu sentia, eu abaixei o visor assim, morrendo de medo de largar a mão. Eu sei, irmãos, que não passava um fio de cabelo. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, eu estou com as mãos até duras, até agora, de tanto segurar. E eu fui chegando um pouquinho para trás, e eu não sabia se eu podia chegar para frente, para incomodar, e ele passava nos quebra-mola, e ele acelerava, eu fazia, Jesus. Eu vim pensando, eu vou ter que contar esse testemunho para mostrar o tanto que eu amo vocês. Porque eu tinha que chegar aqui para pregar. Na hora que aí ele passou pelo chifrudo, não, ele foi por dentro ali como é que chama? Águas correntes, né? Quando ele chegou aqui na frente da igreja, já era 7h55, eu levantei o visor e fiz assim para os seguranças que estão ali, o Edinho. Falei, tô vivo, glória a Deus. E minha esposa ligando, e eu pensei em pegar o celular, falei, se eu soltar a mão aqui, eu morro, né? Mas, cheguei, irmãos. Eu amo vocês, viu? Testemunho de vida, vivi, sobrevivi. Mas eu fiquei com medo, viu? As pernas estão tudo duras, assim, que eu fiquei travado. Mas eu fiz isso para dizer, irmãos, tem um motivo. Sabe, talvez em alguns momentos da nossa vida, nós temos uma grande decisão para tomar, um grande caminho para trilhar, uma grande ação para ser feita. Mas às vezes o medo pode nos paralisar. O medo que eu tinha de andar de moto, ainda tenho, vou continuar tendo. Hoje o medo foi maximizado a níveis estratosféricos. Quando eu decidi pegar a moto, eu falei, eu preciso chegar na igreja. E o medo não pode me paralisar. E eu ainda vim orando por esse homem. Eu falei, Senhor, abençoa esse motoqueiro. Eu não sei nem se ele chama motoqueiro, né? Motociclista. Falei, abençoa a vida dele para que ele possa abençoar a minha, Senhor.
O medo não pode te paralisar de fazer aquilo que você precisa fazer para que Deus derrame nas suas mãos aquilo que Ele tem para derramar. Você entendeu isso, irmãos? Eu contei do meu medo, do meu pavor e da minha quase desistência. Eu falei, Jesus, e a mão vai ficando fraca. Mas eu falei, eu preciso mostrar que o medo não me domina. Diante de algumas decisões que você precisa tomar, você vai ter medo. Mas se Deus está no negócio, se você confia em Deus, vá com medo mesmo. Porque Deus, Ele dará a vitória no caminho, em nome de Jesus. Receba essa palavra, porque testemunho faz de novo, não é? Deus, faz de novo, me livra e livra os meus irmãos dos acidentes. Mas não apenas isso, dá coragem para eles, Senhor, para enfrentar os Golias que se apresentarem, para que eles derrubem esses gigantes com uma pedra e uma funda, que eles sejam vitoriosos em todas as ações ousadas, em todos os empreendimentos grandiosos que eles fizerem. Mesmo em pequenas ações, que eles sejam vitoriosos em nome de Jesus. Afasta o medo, porque lá em 1 João capítulo 2, se não me engano, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor que eu tenho para vocês e o amor que Deus tem por nós, pela minha e pela sua vida, irmãos, vai lançar por terra o medo do fracasso, o medo da derrota, o medo do divórcio, o medo da falência, o medo da demissão, e colocará em vocês bênçãos necessárias para serem mais do que vencedores em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Nós temos irmãos internados, e nós vamos fazer um clamor no final, né? Muitos pedidos de oração no nosso grupo Sozo, e somos daqueles que não perdem a esperança. Nós não perdemos, irmãos, a fé de que Deus vai ouvir as nossas orações. Por isso eu digo, você que entrou aqui desesperado, Deus vai ouvir as suas orações. Talvez demore, como foi no caso de Naamã, que deu 7 mergulhos, não foi 1, nem 2, nem 3. Talvez a sua vitória, ela dependa de se entregar um pouco mais, de perseverar um pouco mais. Mas Deus, Ele não nos desampara em nome de Jesus. Quantos de vocês já foram injustiçados alguma vez na vida? Levante a mão. Já passou por alguma injustiça? Já foi acusado? Já foi julgado? Ou até condenado, mesmo que justamente? Nessa noite, eu tenho uma palavra sobre isso. Qual é o tema da nossa restituição, restauração, não é isso? Não, isso é da quarta-feira. Eis que faço uma coisa nova. E eu quero falar para você que nessa noite se sentiu injustiçado alguma vez, que você foi condenado, apontado o dedo, ou que algumas coisas não deram certo para você. Eu quero te dar um exemplo de alguém que nós, evangélicos, pela Bíblia julgamos, mas que se nós tivermos a sabedoria necessária, nós vamos unificar esse julgamento dessa pessoa e vamos tirar aprendizados para a nossa própria vida. A esposa de Jó. Quantos aqui já ouviram que a esposa de Jó era uma mulher insensata, era uma mulher louca, era uma mulher desequilibrada? Nessa noite, eu quero mostrar para vocês, irmãos, baseado na nossa fé e na nossa missão, visão e valores, que uma ação errada, irmãos, ela não é suficiente para anular todas as boas coisas que Deus fez pela sua vida. Essa é uma palavra contra o auto-julgamento, contra a condenação, e que nós possamos olhar para o autor e remidor da nossa vida e dizer: em Cristo, por Cristo e para Cristo, eu sou redimido, uma nova criatura, e os erros que porventura eu cometo, eles não serão suficientes para anular a boa obra que Deus começou em mim. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Iov, Jó. Porque essa versão aqui, ela é a King James, né? Ela é bem rebuscada a linguagem. Mas eu vou ler nessa aqui,
porque aqui está na minha mão. Homem, um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Aí diz, versículo 4, sobre os seus filhos, como eles eram unidos ao ponto de fazerem festas e chamarem uns aos outros, né, celebravam e passavam um período de festas e banquetes. Jó os mandava chamar e fazer com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Ele dava ofertas e prestava sacrifícios pelos seus filhos. E aí, no versículo 6, aparece o inimigo na reunião dos filhos de Deus, né, e fala sobre Jó. Deus, ele pergunta no versículo 7, então Yahvé questionou a Satanás, de onde vem? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Deus dá testemunho de Jó, e nessa noite eu quero declarar que Deus, ele dá testemunho de nós como filhos e filhas amadas, dizendo, vê o meu filho Anderine, vê o meu filho Jefferson, vê a minha filha Eliane, vê a minha filha Graziele, vê a minha filha Lúcia, vê o meu filho João. Eles são aqueles com quem eu caminho. Eu estou santificando pela minha palavra e eles são abençoados. Sabe, irmãos, Deus dará testemunho das obras que Ele realiza em nós. Porque Jó, ele foi testemunhado por Deus, não pela sua autojustiça, mas porque ele tinha um Deus poderoso que ele podia se apegar. Jó, ele é honrado por Deus, porque Deus o honrava. E à medida que você honra a Deus, Deus ele honrará a sua vida. À medida que você se aproxima de Deus, Deus se aproximará de você, como diz Tiago, em nome de Jesus. Mas observem, irmãos, lá no capítulo 2, no versículo 9, o tão famigerado versículo, em que a esposa de Jó, bota aí, irmãos, tem alguém aí? Isso. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E aí no versículo 10, pode passar o 10. Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. No momento em que Jó ele fala isso, ou que a sua esposa ela dá esse conselho, um conselho extremamente desesperado, um conselho extremamente insensato, Jó estava vivendo o pior momento da sua vida. Jó havia perdido os seus filhos, a sua casa, havia perdido os seus bens, as suas ovelhas, havia perdido tudo. E além disso, no finalzinho do capítulo 1, ele ainda perde a sua saúde. A situação de Jó era extremamente desesperadora, irmãos. Só que eu digo para vocês, a única coisa que restou para Jó foi o quê? A esposa dele. E aí, alguns teólogos dizem que Jó, ele foi deixado com a sua esposa, porque ela era uma louca. Ou seja, foi um espinho na carne de Jó, que Satanás nem tocou porque falou assim, essa mulher, ela é tão doida que eu vou deixar ela do lado de Jó. Tirou todas as coisas boas. E esse é um julgamento que nós fazemos quando a Bíblia não dá esse testemunho. Irmãos, Jó era rico, sim ou não? Jó era próspero, sim ou não? Jó ele tinha uma boa família, sim ou não? Ora, então como é que nós podemos afirmar que a mulher de Jó era uma mulher louca, insensata, que faltava sabedoria, quando na verdade, irmãos, a Bíblia nos diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Olha só o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 1.
A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Se essa mulher, ela fosse uma mulher insensata, se essa mulher, ela de fato não tivesse sabedoria, Jó não alcançaria as bênçãos que ele alcançou. Essa mulher, irmãos, ela pode ter cometido sim um ato de desespero, mas nós dizemos que Jó foi um homem que sofreu, mas não pecou. Ora, você já parou para pensar que essa mulher também perdeu tudo que ela tinha? Essa mulher perdeu os seus filhos que nasceram do ventre dela. Não foi apenas Jó, irmãos, que perdeu. Essa mulher, ela perdeu a sua estabilidade. Ela era casada com Jó, que era um homem íntegro e bom. E Deus o havia abençoado, como nós lemos. No versículo 10, nós não lemos. No versículo 10 do capítulo 1, quando Satanás, ele acusa Jó, ele diz: porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Desculpa. Vocês conseguem observar que Satanás dá testemunho dizendo que a família de Jó era uma família abençoada? Como você pode dizer que a família de Jó era uma família abençoada e ao mesmo tempo negar que a esposa de Jó era uma mulher sábia, sendo que a Bíblia diz que a esposa sábia, ela edifica o seu lar? Ora, Jó não chegou à prosperidade se ele não tivesse uma mulher fiel ao lado dele, uma mulher leal, a mãe dos seus filhos. Essa mulher, irmãos, ela tem sido julgada, assim como alguns de nós somos julgados por causa de um ato de passado, por causa de uma palavra que nós falamos, por causa de um ato que nós cometemos, por causa às vezes de pensamentos que nós tivemos, mas em nome de Jesus, Deus não nos lembra pelos nossos erros. Ele nos lembra pelo sacrifício de Jesus e por aquilo que Ele nos fez, que foi nos santificar. Essa mulher, ela é uma mulher injustiçada. Por quê, irmãos? Durante toda a crise de Jó, a única pessoa que esteve ao lado de Jó, que estava ouvindo, enquanto os servos vinham correndo e falavam: Jó, sua casa acabou de ser destruída. Quando, lá no início das provações, no 13, certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam desfrutando do banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas estavam pastando perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos a fio da espada, e só eu consegui escapar. Esse é só o primeiro. E onde estava a esposa de Jó enquanto isso acontecia? Estava ao seu lado, ouvindo aquilo, talvez sofrendo o desespero de uma mulher que vê o seu marido, um homem nobre, um homem honrado, um homem temente a Deus, sendo bombardeado com diversas notícias. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmãos, porque nos piores momentos da minha vida, ela estava lá, compartilhando das minhas dores. Mesmo, às vezes, com algum desespero, eu louvo a Deus, porque ela estava como a minha adjuntora ao meu lado. Muitas vezes, dando alguns conselhos movidos por emoções, mas que não fica emotivo, irmãos, diante de uma perda drástica, diante de um cenário caótico. Eu digo para vocês, Deus, Ele não nos abandona nesses momentos, como Ele mostra em Jó, que Ele estava provando Jó. E quando Deus prova você, irmãos, Ele prova para te aprovar, em nome de Jesus, amém? As provações que você passa, as lutas e os vales, não são para te destruir, eles são para te promover, como a gente vê no final de Jó. Porque todas as coisas foram restituídas, todas as coisas, elas foram restauradas. Deus fez uma coisa nova na vida de Jó, muito maior do que ele podia pensar ou imaginar. Sabe, essa família era abençoada por causa dessa mulher. E ela vê os seus filhos sendo mortos,
ela vê os seus bens sendo depredados, roubados, destruídos, bombardeados, né, meteorizados, pulverizados. Aquela mulher que tinha uma boa vida, ela perde tudo, irmãos. E sabe o que é mais engraçado? Ela vê o seu esposo sofrendo de uma doença terrível. E eu vou ler um texto que eu achei a respeito disso, que diz o seguinte: o que evidencia que a esposa de Jó estaria ao seu lado? Abra por gentileza Jó capítulo 19, versículo 7, se não me engano. Jó 19, deixa eu ver aqui nessa Bíblia aqui. Jó, capítulo 19, versículo 17. Jó, quando estava contendendo com seus amigos, que eram, eles sim, faltavam sabedoria, acusando Jó, lançando sobre o seu rosto um monte de acusações falsas, Jó se defende dizendo: meu hálito enoja minha esposa, sou rejeitado pela própria família. Quando Jó, ele dá esse testemunho, ele já estava falido, já estava no fundo do poço, já estava desesperado, e ele diz que a sua esposa tinha nojo do seu hálito. Sabe por quê, irmãos? Porque a doença de Jó, ela é chamada de hiperimunoglobulinemia, ou simplesmente síndrome de Jó. É uma síndrome que, pelos seus sintomas, que hoje os médicos descobriram, lá em 1966, essa síndrome é uma rara condição de imunodeficiência, sem etiologia definida, caracterizada por infecções de repetição do trato respiratório superior e inferior da pele, associada a níveis elevados de imunoglobina e eosinofilia e alterações faciais peculiares. De forma que o sistema imunológico de Jó estava destruído, apodrecido. Ei, se você tem alguma doença que para os médicos é considerada incurável, crônica, persistente, né, e fatal, eu quero declarar em nome de Jesus que essa provação não será para a morte, mas ela será para a honra e a glória de Deus, como diz lá em João capítulo 9, em nome de Jesus. Quem era a única pessoa que estava aguentando as feridas de Jó? Quem era a única pessoa que estava ao lado de um homem que perdeu tudo, perdeu a honra? Porque naquela época, ser rico representava ser abençoado por Deus. Mas Jó, ele foi julgado, condenado, como alguém que havia merecido padecer por isso. Ei, talvez a situação que você está passando, as pessoas apontam o dedo e dizem: ele merece isso. Quando na verdade você sabe, irmãos, que o seu coração está em Deus. Deus, ele vai honrar a sua fidelidade em nome de Jesus. Essa mulher, ela esteve ao lado do seu esposo enquanto ele estava passando por tudo aquilo. Irmãos, de fato, talvez ela tenha dito realmente para Jó uma loucura sobre amaldiçoar a Deus. Existe uma linha de pensamento, e não é a linha que eu defendo, mas ela é uma linha que nos faz pensar. A palavra para amaldiçoar, ela é, no original, ela é em hebraico, e significa, ela na verdade, ela é grafada como barak. E essa palavra, ela aparece 300 vezes no Velho Testamento. Barak, que é a palavra que foi traduzida por amaldiçoar. Todas as 300 vezes que passa essa palavra barak, ela passa com um contexto de bênção e não de maldição. Por isso existe uma corrente que defende, não é a corrente que eu defendo, e aí eu estou sendo um pouco teológico demais, mas vocês vão entender, que diz que na verdade, essa esposa de Jó estava falando: ei Jó, por que você não me larga, não deixa esse cuidado que você acha que tem comigo, e você simplesmente se entrega para Deus e morre? Porque Jó era íntegro em tudo, e essa corrente diz que na verdade Jó só tinha sua esposa ao seu lado, ele tinha uma preocupação com ela, e ela diz: ei,
abandona esse cuidado comigo e morre. Essa teoria, ela defende que, na verdade, essa mulher estava dizendo, olha, se entrega para a morte, vai ser descansar dos seus sofrimentos. E ainda que seja isso, ou ainda que seja, de fato, ela, no momento de desespero, no momento de loucura, tenha dito, amaldiçoa a Deus e morre. Ela estava preocupada com o seu marido, no sentido, irmãos, de ver que ele, passando por tudo aquilo, ainda tinha que ficar ao lado da mulher. Eu louvo a Deus pela vida da mulher de Jó, porque ele poderia, irmãos, ter ficado sem esposa. Essa esposa tinha tudo para abandonar Jó e para outro país. Poderia ter abandonado seu marido agora que perdeu tudo. Mas ela foi uma mulher que permaneceu ao lado do seu marido. Ei, se Deus te deu uma missão, esposa, permaneça ao lado do seu esposo nas dificuldades, mesmo que ele não seja, irmãos, sábio, ou mesmo que ele esteja passando por uma situação difícil. A mulher sábia edifica o seu lar. E eu honro a sua vida, mulher, esposa, que tem passado dificuldades no seu relacionamento. E eu declaro que Deus está entrando com providência, em nome de Jesus, em relacionamentos. Se o relacionamento está difícil, estão passando juntos por provas, Deus dará a bênção no relacionamento de vocês, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui já assistiram? A gente já está acabando, tá, irmãos? Eu amo vocês. Quantos aqui já assistiram The Walking Dead? É legal, né? Eu assisti. Sabia que na Bíblia tem uns zumbis? Jó estava como zumbi. A pele dele estava apodrecida. Abra por gentileza aí. Não sei quem é que está na mesa aí, que eu não estou vendo. É o Gilmar, é? Ê, Gira. Abra para mim aí Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Zacarias, capítulo 14, versículo 12. O Walking Dead foi inspirado nesse versículo aí, ó. O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes. Já viram que tem zumbi na Bíblia? Tá aí, ó, cadáveres ambulantes, com a carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Quando eu li isso, eu marquei e falei assim, The Walking Dead está na Bíblia. É baseado na Bíblia. Observe que Jó estava mais ou menos desse jeito. E ainda assim, a sua esposa estava ao seu lado. Ei, quando no final da Bíblia, no final de Jó, ele repreende os amigos de Jó, ele repreende os 3 primeiros. Eliú, que é o último amigo, ele não é repreendido por Deus. E sabe quem também não é repreendido por Deus? A esposa de Jó. Deus, ele repreende dizendo, ei, vocês falaram com falta de sabedoria, vocês agiram mal com o meu servo Jó. Eliú, eu não sei o nome dos 3, ele faz, deixa eu ver aqui, no final de Jó. Tem alguém falando aí, soprando aí, né? Ele faz, os outros 2, eu não lembro qual é o nome dos 2 aqui, peraí. Eliú e Zofar. Quem falou? Meu pastor Jefferson, ô glória. Uma salva de palmas, irmãos. Sabe o nome dos 3. O único que não é repreendido pelo Senhor é o último, que é Eliú, né? Não, deixa eu ver aqui. O único que Deus não repreende é o último que falou, porque ele falou com certa sabedoria. E a esposa de Jó também não foi condenada por Deus. Sabe o que eu tiro disso, irmãos? No seu momento de fraqueza, no seu momento de debilidade, no seu momento de desespero, você pode ter falado coisas insensatas, mas Deus, em nome de Jesus, Ele, por amor a Cristo, que é o nosso remidor e salvador, como Jó foi o remidor da sua esposa, ele pega esses atos e lança no mar do esquecimento e faz de você uma nova criatura. Porque a Bíblia nos diz, lá no versículo 42, no último capítulo, que no versículo 7, logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade sobre minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Deus não
condenou a esposa de Jó. Sabe, isso nos mostra que Deus entende, irmãos, os momentos de fraqueza que você passa. E Ele pede para que você continue trilhando o caminho, porque a vitória ela virá sobre você, sobre as suas provações, sobre as suas tentações, sobre as guerras que você enfrenta. A vitória está vindo. O final é tão surpreendente porque diz o seguinte: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, no 42, versículo 10, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que possuía antes. Deu bens em dobro, deu casas em dobro, servos em dobro, deu o mesmo número de filhos. E por que eu vejo, irmãos, que Deus estava nas entrelinhas dizendo, eu abençoei a esposa de Jó? Porque diz assim, no versículo 12, assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. No 13, também lhe nasceram mais 7 filhos e filhas, o mesmo número do que morreu. E diz, no 14, Jó chamou sua primeira filha de Ieminá, a segunda, Quetsiá, e a terceira de Queren Rapu, né? Não sei como é que está aí. Queren, né? Aqui está Queren. No 15, e em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosa herança entre elas e seus irmãos. Sabe quando eu vejo que Deus restaurou a vida de Jó, Ele restaurou a vida também da esposa, e nas entrelinhas Ele dá testemunho? Porque na Bíblia não é comum falar o nome de filhas mulheres. Falou que ele teve 5 filhos homens, não é isso? 5 homens? 7 filhos. Qual é o nome dos filhos? Não diz, mas diz o nome das filhas. E diz que elas eram as mais lindas daquela terra. Puxou a mãe, né? Falou, Deus fez questão de registrar o nome das filhas, dizendo, ei, e repartiu com as filhas uma grande e generosa herança. Não era comum fazer isso. Eu vejo, irmãos, que Deus, quando colocou o nome das filhas e não dos filhos, quando disse que elas eram lindas e não falou nada dos homens, embora eles talvez fossem bonitos, e diz que repartiu bênçãos com ela, estava dizendo, ei, eu honrei Jó, e não honrei apenas ele, eu honrei aquela esposa que permaneceu fiel em todos os momentos. Ele estava querendo dizer, irmãos, que essas mulheres, que eram a descendência da filha da esposa de Jó, estavam sendo honradas, porque a esposa de Jó permaneceu no seu propósito. Deus transformou a vergonha daquela mulher em honra. Deus transformou a loucura dela em sabedoria. Deus coloca na Bíblia, nas entrelinhas, dizendo, só vocês não perceberam que eu não julguei essa mulher. Eu honrei ela, porque ela permaneceu fiel ao seu propósito. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Encerrando, irmãos, Jó pensava estar tratando de sua mulher, mantendo-o vivo, né? Jó, ele tinha uma preocupação mesmo na maldição. Ele se preocupou com a sua esposa, mas a sua esposa também se preocupou com o seu marido. E quando você se mantém fiel ao seu propósito, mesmo que na caminhada você dê alguns derrapadas, que você às vezes fale sem pensar, Deus nessa noite está chamando você para ser conhecido pelo que Deus te conhece, como filho e filha amada dele. Nós estamos numa noite de sozo, que é cura, libertação e salvação. E a primeira cura que nós precisamos ter na nossa alma é a cura do auto-julgamento ou do julgamento dos nossos irmãos. Deus nos chamou para amar uns aos outros como Jesus nos amou. E Ele não condenou, Ele não julgou, mas Ele se entregou por amor àqueles que estavam perdidos. Nessa noite, você precisa se ver como Jesus te vê. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Antes,
Já pode fazer na filinha aqui, inclusive, né? Nós vamos adorar a Deus. Mas essa mensagem, ela foi, irmãos, para dizer que onde você sofreu derrota, Deus dará para você dupla honra, amém? Onde você sofreu vergonha, você será honrado em nome de Jesus, amém? Onde você sofreu tristeza, o Senhor dará alegria em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, irmãos? Portanto, coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor: Senhor, eu coloco a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos e os meus erros diante do teu altar. Eu sei que não sou perfeito, mas sei que o Senhor é perfeito, é misericordioso, é bondoso, é gracioso. Derrame sobre mim essa graça, essa misericórdia e essa bondade. Faz-me ver os futuros dos meus dias e me abençoe em nome de Jesus. Ei, irmãos, nós estamos nessa noite declarando que Deus pode fazer uma coisa nova no nosso futuro, e Ele fará, mudando o nosso presente, transformando aquilo que era contra nós a nosso favor, em nome de Jesus. Coloque agora diante desse corredor de fogo poderoso, de homens e mulheres que se consagram, jejuam, oram e se dedicam diante de Deus para abençoar as suas vidas. Coloque diante deles a sua fé, a sua causa, o seu problema, o seu desespero, a sua ansiedade, a sua doença, e coloque diante do Senhor com fé e gratidão que o Senhor fará por você nessa noite, em nome de Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais.